Boa noite, amada igreja. Você está feliz? Amém. Então olha para o lado aí e dá um sorrisão para a pessoa que está ao seu lado. Diz: eu estou feliz de te ver aqui nessa noite, meu irmão. Tem tanta gente bonita nessa igreja. Meu Deus, coisa maravilhosa. Nós estamos aqui nesse mês. Quem lembra da virtude do mês a qual nós estamos trabalhando? Humildade. Humildade. Nossa, humildade é tão difícil de exercer, meu irmão. E muitas vezes a gente acha que anda em humildade. E nessa noite eu quero pontuar umas características que muitas vezes passam despercebidas. Sabe como quando tu está dirigindo no teu carro, que tu vai entrar num cruzamento e tem o ponto cego, que tu não vê aquela moto vindo? Muitas vezes a gente acha que é humilde e tem algumas coisas que estão no nosso ponto cego, né? A gente, quando sai para dirigir, quem sabe, quem não me conhece, né, eu sofri um acidente e eu perfurei o meu olho direito, né? E quando a gente está na estrada, o Heitor fica no carro: ô mãe, tu é o olho direito do pai, olha ali, olha lá, né? Porque muitas coisas ficam no ponto cego da gente e a gente não percebe, né? E muitas vezes a gente anda sozinho e não tem ninguém para apontar e mostrar os nossos pontos cegos. E nessa noite eu quero falar um pouco mais sobre humildade. A pastora, no primeiro domingo do mês, ela falou sobre humildade e falou do que humildade não é ser pobre. Muitas pessoas acham que humildade é ser pobre, é morar lá num bairro inferior, ter uma casa humilde, né, ter um carro humilde ou não ter carro, andar de a pé. Mas isso não é humildade, né? Isso não tem nada a ver com humildade, porque pessoas pobres também podem ser soberbas, e a gente conhece muitas que são nessa condição, né? E ela também falou sobre humildade, que não é pensar menos de si, mas é menos em si, né? Muitas vezes a gente acha que ser humilde é dizer assim: não, eu sou tão tadinho, eu não tenho um estudo bom, eu não sou dotado, não tive oportunidades, e a gente acha que isso é humildade, mas não é. Humildade não é pensar menos de si, mas é menos em si. E nos outros domingos eu ministrei sobre a humildade, que ela é aprimorada no servir, né? E esse lugar, nossa, meu irmão, quem serve sabe que a gente tem que ser humilde. Muitas vezes as coisas elas são provadas enquanto a gente está servindo. E não estou falando só de igreja, meu irmão, estou falando lá na sua casa também, né? Muitas vezes tu faz uma comida com tanto amor e carinho, e às vezes chega na hora de botar na mesa, as pessoas ao qual se sentam ali menosprezam aquilo que você fez com tanto amor e carinho, e você se sente ofendido, né? E muitas vezes isso é até motivo de briga nos nossos lares, né? E a humildade é muitas vezes tu dizer: não, na próxima eu vou fazer melhor, na próxima eu vou entregar o meu melhor ainda, né? Porque não é sobre a gente debater, discutir, mas é sobre a gente entender que o que a gente fez com amor, mesmo que as pessoas não viram que foi por amor, isso não pode alterar o placar. A gente tem que continuar sendo humilde. Amém? Humildade, muitas vezes a gente vê também, meus irmãos, né, que sabe a tal famosa carteirada que as pessoas dão, né? Quem trabalha aí no setor público sabe disso. Muitas vezes chega o fulaninho e diz: tu sabe com quem tu está falando? Né? E a gente já, se eu soubesse, né, eu agiria diferente, né? Tem um irmão aí que contou um testemunho que uma vez ele abordou um gurizão, ele disse: tu conhece meu pai? Daí ele disse assim: cara, se tu não conhece, eu também não conheço. Né? E hoje eu escutei também um testemunho, a qual o cara estava no aeroporto e chegou e meteu a carteirada lá para a guria dizendo: tu conhece com quem tu está falando? Daí ela pega o microfone e diz: pessoal, alguém conhece esse senhor? Porque ele não lembra o nome dele, talvez ele está com amnésia. Vamos tentar lembrar quem ele é. E o cara caiu na graça também, porque ele viu quão desumilde ele estava sendo naquele momento, né?
E a humildade é algo bem difícil de a gente exercer. Muitas vezes a gente acha que está sendo humilde, né? Nos nossos relacionamentos, na nossa comunhão, a gente tolera algumas coisas e acha que a tolerância também é ser humilde. Não, meu irmão, humildade é ser como Jesus era, de entender que o propósito a qual ele veio para essa terra, ele tinha que atingir um propósito e ele precisava atingir aquele propósito sem perder o foco em quem enviou ele para fazer. Ele não sabia na verdade, ele sabia de tudo que ele ia passar e ele já estava preparado para tudo que ia passar. Nessa noite eu quero falar um pouco mais sobre humildade e eu gostaria que você fosse comigo lá no começo da criação mesmo, em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3, no verso 1 em diante. É o versículo que vai tratar da queda humana. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isto que Deus lhe falou: vós não podes comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dele se obter sagacidade, tomou do fruto, comeu e deu a seu marido, que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. E então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para se cobrir. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram se esconder da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que te proibi comer? Replicou o homem: foi a mulher que tu me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Só até aí. Sabe, tem alguns pontos cegos na nossa vida que a gente faz, muitas vezes, sem ter noção que está fazendo. Muitas vezes, nos nossos relacionamentos, a gente coloca a culpa nos outros, né? Aqui nesse texto, o interessante é que na criação, quando Deus ele cria o homem, ele diz para o homem que não podia comer do fruto, né? E ele especifica qual era a árvore. E a serpente, quando ela vem ali e
e fala para a mulher: é verdade que nenhuma das árvores, nenhum dos frutos tu pode comer? Ele já tenta usar de uma mentira para fazer entrar uma dúvida no coração dela. Mas só que ela já sabia a voz de Deus, ela tinha uma direção do Senhor. E muitas vezes é assim conosco também. Nós já temos uma direção do Senhor, nós já temos uma palavra. Mas a gente tem algumas amizades, algumas conversas com algumas pessoas, que quando a gente revela o nosso sonho para elas, elas fazem questão de questionar e trazer dúvida no nosso coração para ver se aquilo é verdade ou não. Só aconteceu com você ou comigo também? Ou só foi comigo? De muitas vezes a gente ter algo que Deus te falou, tu sonha aquele sonho, e tu vai compartilhar, e pessoas começam a questionar. E ali, nesse texto, quando a serpente questiona a mulher com a mentira, ela diz: não, é só da árvore que está no centro, não é de todas as árvores não, porque ela sabia, e Deus tinha falado e estava claro para ela. Só que o inimigo, ele muda a estratégia. Ele muda a estratégia, daí ele diz: mas tu sabia que essa árvore vai te dar um conhecimento que tu vai ser igualzinho a Deus? E muitas vezes é nisso que o nosso coração é revelado, sabe? É em querer ser aquilo a qual nós não nascemos para ser. É em nós termos um desejo, né, que não é saudável. É um desejo a qual a gente quer ser aquilo a qual Deus não nos formou para ser. E quando Satanás, ali representado pela serpente, faz esse questionamento, dizendo: mas se tu comer do fruto, tu vai ser igual a Deus. E na sequência do texto ali, vai dizer que aquilo ficou atraente aos olhos dela, porque ela mudou a forma de olhar para o fruto. Até então ela tinha medo de pegar naquele fruto, de tocar. Mas agora, a mulher e o homem, porque Adão estava junto nesse texto, ele não estava longe, ele estava do lado, ele estava ouvindo a conversa. E ele não soube dizer assim: ó, tu está falando com a serpente, tu está conversando com uma pessoa a qual está abafando teus sonhos, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não tem nada a ver com Deus. Sabe, e a gente tem que se cuidar com quem a gente tem conversado. Se as conversas elas saem do plano de Deus e do que a palavra diz, se cuida, meu irmão. Porque certamente no seu coração vai entrar dúvida. Assim como entrou no coração de Adão e Eva. E assim como já entrou no meu, já entrou no seu, porque eu sei que a gente tem alguns momentos da nossa vida que a gente conversa com pessoas a qual colocam dúvidas, aonde existia uma clareza. Porque para Adão e Eva eles tinham uma clareza do fruto ao qual eles podiam comer e qual não podia comer. Eles tinham uma clareza. Mas ao dar ouvido para a serpente, aquela clareza já não era mais tão clara, agora já tinha uma dúvida, já tinha um contestamento. Eu vou ser um pouco melhor do que nós somos, marido. Já pensou, a gente vai ser grande assim como Deus é? Porque eu fico imaginando Deus vindo na viração do dia, né? Todo dia ali falando com eles, né? E o texto diz que quando eles comem do fruto, eles se sentem envergonhados. Agora eles estavam se vendo nu. E qual era o problema de ser nu no relacionamento antes? Não tinha problema, porque era tudo uma clareza. Sabe que você não fica nu para uma pessoa com a qual você não tem intimidade? É assim, muitas vezes no relacionamento. A gente fica nu com as pessoas a qual a gente se sente confiável. E ao eles comerem do fruto, aquela nudez agora já não viam mais Deus como alguém confiável. Eles tiveram que se esconder. Eles pensaram: agora eu vou levar um pito dele. Eu fiz algo errado aqui e vamos se esconder, né? Mas não é sobre isso o ponto principal que eu quero falar. Muitas vezes, no nosso ponto cego, tem uma autossuficiência. E essa autossuficiência aconteceu aqui nesse texto, no verso 6.
sabe? E muitas vezes a gente é autossuficiente em muitas áreas da nossa vida. Quando eles comeram do fruto, eles quiseram se esconder, e o desejo deles era de ser igual a Deus. Isso já demonstra uma autossuficiência. Isso já demonstra que eles não queriam mais ser guiados por Deus. E sabe, meu irmão, muitas vezes na igreja a gente tem sido igual, e a gente não tem percebido, que a gente busca Deus para arrumar o nosso relacionamento, arrumar nossas finanças, arrumar algo que está errado, e quando Deus arruma, a gente diz, não, agora eu não quero mais Deus, está tudo certo, deixa eu fazer agora do meu jeito, deixa eu caminhar do meu jeito. E eu estou falando de autossuficiente porque é um ponto cego a qual eu custei perceber na minha vida, que eu precisei alguém me mostrar um dia. A gente sempre serviu nessa casa aqui, já faz 12 anos que a gente serve aqui. E eu sempre tive facilidade em fazer tudo sozinho, meu irmão. Tudo sozinho. E eu nunca me preocupei com isso, tá? Não se engane. Muitas vezes as pessoas dizem, mas está fazendo sozinho. Nossa, que ruim, não sei o quê. Cara, eu nunca tive problema com isso. Porque eu fui treinado assim, por um bom tempo na minha vida, de fazer as coisas sozinho. E nisso a gente se vê autossuficiente, porque daí tu diz assim, eu sei fazer melhor sozinho, é melhor eu fazer sozinho do que alguém vir me ajudar e eu ter que arrumar o serviço da pessoa ainda. Orgulho a qual a gente não vê, mas é uma raiz que está lá no fundo. Quando tu começa a cavar, tu vê que a autossuficiência é uma característica muito grande do orgulho. Quando tinha eventos, eu e a minha esposa, a gente ia lá e fazia tudo sozinho, virava à noite e muitas vezes não pedia ajuda, porque a gente foi treinado em fazer assim. Até que um dia a gente entendeu que isso é orgulho, isso é uma soberba disfarçada de humildade. Porque muitas vezes a gente pensava assim, não, eu vou chamar o irmão, ele está tão atarefado, não precisa tirar ele da casa dele, deixa que a gente se vira e faz, né? Mas isso, no fundo, é orgulho. É um pecado que ele vai totalmente ao oposto da humildade. E a independência também é uma característica de orgulho. Sabe, certamente você já passou pela adolescência, saiu da fase de infância e entrou na adolescência. E nessa fasezinha, muitas vezes a gente conversa, né? Hoje eu tenho um filho assim, e eu também já fui adolescente, eu não tive amnésia, eu lembro do que eu fazia. E eu lembro de muitas vezes conselho que os pais davam, e eu dizia, não é bem assim, não sabe de nada, eu sei das coisas. Sabe? Isso é uma independência que a gente quer ter, de andar sozinho e não querer mais andar com ninguém. E isso é um orgulho. Sabe, muitas vezes a gente se machuca em alguns relacionamentos e a gente não quer mais andar com nenhuma pessoa. Muita gente tem ouvido falar, não, mas eu me machuquei lá na igreja tal, eu me machuquei no relacionamento tal, eu me machuquei aqui, e agora eu também não quero mais que as pessoas participem da minha vida. Isso é orgulho, meu irmão. A gente tem que entender que Deus, quando Ele formou o ser humano, Ele não formou com o intuito de ser individualista, mas sim de ser coletivo. Porque lá em João ele vai dizer que é nós. Quando a gente entende o nós, quando a gente entende o poder da unidade. Porque é na unidade, meu irmão, que vai ter o aprimoramento. Tu não vai ser aprimorado por alguém que é tão difícil de caminhar junto, tu sendo sozinho, excluído, e dizer, não, eu não quero ter contato, deixa eu quietinho na minha, deixa eu aqui escondidinho. Ninguém vai mexer nas tuas feridas, meu irmão, e tu não vai crescer. E isso é orgulho, tá? Não é humildade, não, é orgulho. A gente tem que dar um nome para o pecado. E a gente ser independente é orgulho. A gente precisa de relacionamentos. E com pessoas difíceis também, tá?
Não queira só ter relacionamentos de pessoas que te bajulam e falam tudo que tu quer ouvir, porque isso é um perigo maior do que tu estar com pessoas que te falam a verdade e que muitas vezes causam dor. Porque certamente as pessoas que falam a verdade, elas querem o melhor para ti. Quantas vezes tu teve problema com teu pai e com a tua mãe porque eles falaram a verdade para ti? E eles querem o mal? Não. E agora quantas vezes tu teve conversa com os amiguinhos que disseram: ah, não dá nada, vamos fazer isso daqui, ó, o teu pai nem está vendo. Ah, vamos dar um rolê lá, ó, vamos quebrar a balada ali, ó, vamos isso e aquilo lá. Ó. Isso é querer o bem? É só enquanto tem dinheiro. Depois que acabou o dinheiro, vê se eles pagam para ti uma cervejinha. Não pagam. Muitas vezes a gente se engana achando que pessoas são amigáveis porque elas estão, nossa, querem estar contigo. Mas só que quando acaba o benefício da tua parte para com elas, elas não vão querer mais estar contigo. Elas só são tua amiga por interesse. E a gente precisa dessas pessoas também. Porque são elas que nos mostram a forma correta a qual devemos agir com as outras pessoas. Não por interesses egoístas. Não por buscar os próprios interesses. Nós estamos vivendo numa era a qual nós estamos buscando ser amado do nosso jeito. E por isso que a gente tem sido tão machucado. Porque a gente nem sabe o que é amor. E a gente busca o amor do nosso jeito. Não, se não fazer dessa forma aqui, Osni, para mim, ó, eu não entendo como amor. E eu não estou me sentindo amado. Não, se tu não fazer desse jeito aqui, ó, tu não me ama. Não é sobre o teu jeito, meu irmão. É fazer do jeito de Jesus. É Jesus que é o nosso modelo de amor perfeito. Aquele a qual era Deus, não teve usurpação para ser Deus, veio na terra em forma humana, ele se humilhou até uma morte de cruz. E ele ensinou a forma correta de demonstrar amor. No domingo passado eu falei sobre ser grande, né? Que muitas vezes a gente acha que é grande quando atinge uma posição na sociedade. Mas Jesus ele veio dizer que não é sobre tu alcançar um cargo, porque ele era mestre e ele senta ali com os seus discípulos e ele lava os pés deles. E ele mostrou o que é ser grande. É aquele que não tem vergonha de servir, mesmo sabendo que está numa posição superior. Esse é o significado de amor de Cristo. O amor dele para conosco, nós não conseguimos mensurar. Porque muitas vezes a gente está numa conversa de pais aí, e a gente diz assim: tu teria coragem, Maico, de dar a vida da tua filha para salvar os amigos dela? Eu não teria coragem também, meu irmão. E a gente não tem coragem de dar a vida do nosso filho para salvar ninguém. Com Deus foi totalmente diferente, porque Ele deu o Filho dele, sabendo que a gente ia errar, que a gente erra todos os dias, muitas vezes nega Ele, rejeita Ele, mesmo estando sentado na igreja, vindo para o culto, vindo pregar, vindo ministrar, a gente nega Jesus. E mesmo assim Ele nos amou de tal maneira, a qual Ele entregou o Filho dele, para que a gente tivesse uma vida e uma aproximação com Ele. Porque aqui no texto, se tu perceber, quando eles pecam, eles tentam se esconder de Deus, nem foi Deus que se escondeu deles. E é isso que a gente faz com Deus. A gente busca Ele, né? Daí quando Ele atinge a nossa expectativa, daí a gente vai lá e dá aquela escorregadinha, daí a gente se esconde de Deus, com vergonha de chegar nele de novo e dizer: Pai, eu errei, eu pequei, eu careço da Tua presença porque eu sou um trapo de imundícia. E a gente tem um orgulho ali escondidinho, daí a gente acha que não, deixa eu ser independente aqui, ficar sozinho, que eu não vou precisar de Deus.
Meu irmão, a gente precisa de Deus. E a gente precisa de relacionamentos. A pandemia, ela veio acentuar algo a qual a gente está tendo dificuldade hoje. Ainda estamos com um grande resquício da pandemia. Num certo momento, eles nos chamaram na escola para palestrar, porque os alunos não queriam mais ter contatos de amizade um com o outro. Lembra lá na nossa infância, quem é os mais velhos aí dos 40, igual eu, a gente se reunia para jogar bola e não tinha gripe, não tinha nada que impedia a gente de estar junto, brincando e se divertindo. E algo que a pandemia ela trouxe foi esse afastamento das pessoas. E mostrou muitos afastamentos a qual aconteciam dentro dos lares também. Que pessoas estavam buscando riquezas, buscando um melhor cargo, uma melhor profissão, tendo esse amor pelo dinheiro, assim como a pastora ministrou, porque não tem problema o dinheiro, meu irmão. O dinheiro é solução para muitas coisas. É bom ter dinheiro. É bom tu ir lá comer um sushi. Mas não é tudo na nossa vida. Às vezes, tu tem um relacionamento onde tu come uma pipoca e um cachorro quente, é muito melhor do que tu ter dinheiro e ficar sozinho comendo sushi. Diz um humorista aí, sushi não tem nem cheiro de churrasco. Tu não passa na frente de um restaurante de sushi e diz, nossa, que cheirinho gostoso. Né? Agora tu passa 10 metros longe aí, 2 quadras longe de uma churrascaria, já dá aquela vontade, né? Porque tem um cheirinho diferente. Né? Mas muitas vezes a gente se engana com algumas coisas e a gente quer ter aquilo a qual Deus não nos disse para ter. A gente anda nos mesmos erros que Adão e Eva andaram. Das mesmas formas. Porque eles se mostraram que eles queriam ser livres. Livre estou. Querem uma liberdade. E muitas vezes a gente está assim também. A gente quer uma independência a qual não tem cabimento. A gente não consegue viver sozinho, meu irmão. Não existe isso. Muitas vezes a gente sai de um relacionamento porque diz assim, não, está sendo sufocante esse relacionamento aqui, é muita pressão. Não, eu tenho que mudar tudo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não é fácil ser tão santinho assim. Daí a gente, né, fica independente, vai morar sozinho e depois bate a solidão. Daí tu não consegue administrar a solidão, porque o ser humano não foi feito para ser sozinho. Ele foi feito para ter relacionamento. E é só nos relacionamentos que a gente aprimora o nosso egoísmo para uma humildade. A gente transforma o nosso orgulho em humildade. Isso se também a gente quer, né? Porque a gente pode continuar sendo orgulhoso, mesmo estando em relacionamentos. Porque a gente não quer ter Jesus como um todo. Nesse texto, o orgulho tirou Adão e Eva do jardim. Assim como a música a qual o Luiz cantou aqui, o meu orgulho me tirou do jardim. Mas teve alguém que foi humilde, que colocou o jardim em nós de novo. Que foi Jesus. E muitas vezes a gente não quer ter Jesus, só que o jardim não vai voltar para ti, meu irmão, enquanto tu não reconhecer ele de verdade. Porque o orgulho, ele tirou o jardim de nós, aquele jardim de alegria do nosso lar, de viver bem, de usufruir de tempos agradáveis, de conversas boas, sadias, de ter amizades que são prazerosas de estar junto. O orgulho ele nos tira de alguns jardins. E muitas vezes a gente tem que reconhecer o orgulho para reatar com aquelas amizades a qual te proporcionavam um jardim. Aqueles relacionamentos a qual te proporcionavam um jardim. Esse jardim é algo que só o Senhor pode proporcionar. Mas a gente tem que buscar entender também
que muitas vezes a gente tem sido autossuficiente, tem sido independente, e a gente tem achado que isso não dá nada, mas isso é um orgulho que tem nos tirado do jardim. Eu gostaria de ler com você, lá em Mateus, no capítulo 4, no verso 1 em diante. Essa passagem aqui é a passagem que Jesus está sendo tentado no deserto. Lembra que ali no jardim do Éden, eles tiveram uma conversa com Satanás que estava representado pela serpente. Aqui é Jesus tendo uma conversa também com o diabo. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou, então dele disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Por enquanto só até aí. Vamos ir por etapa. Lembra que lá no jardim, eles não tinham nem jejuado, não estavam nem com fome. A serpente veio e tentou dizendo: olha que fruto gostoso, saboroso. E muitas vezes a gente está até de barriguinha cheia e a gente cede à tentação. E aqui Jesus, ele estava 40 dias sem comer. Daí tu pensa, diz assim: Osni, 40 dias de jejum, Osni. Passa lá em casa que eu estou fazendo uma picanha na brasa lá. É ser tentado, meu irmão. E Jesus, ele conseguiu administrar a tentação porque ele sabia quem ele era. Apesar de Adão também saber, ainda ele cedeu. E nós somos tendenciosos a andar como Adão. Muitas vezes a gente sabe quem a gente é, mas a gente cede por algumas tentações a qual tem aparecido. E a gente não tem sido humilde o suficiente de reconhecer que nós precisamos mais de Jesus do que de Adão. Nós precisamos saber quem Jesus é para agir como ele agiu, para poder suportar as tentações e fugir do diabo. As tentações, elas vão estar aí todos os dias, né? Muitas vezes o nosso coração tem o desejo de ter alguma coisa e parece que tudo passa, né? Hoje aí com o Instagram mesmo, se tu pensou, ele já começa a jogar na tela. A gente já tem essa tendência e parece que já tem uma leitura do nosso cérebro já do que está pensando. Tu pensa: eu queria ter tal coisa, daqui a pouco tu abre o Instagram, está lá os anúncios, passando, rolando. As tentações estão aí. Mas muitas vezes a gente não consegue administrar e ver que não é só de pão que vive o homem, mas é da palavra de Deus. O nosso alimento, ele não é só coisas físicas, só o que nossos olhos veem, só o que é atraente. Porque lá o fruto era atraente, era desejável, mas só que não era para comer daquilo ali. Nem tudo que tem sido atraente e bonito aos seus olhos é para você, meu irmão. Saiba decifrar. Vamos voltar para o texto, então. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E desafiou-lhe: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Muitas coisas a gente é tentado também para saber a nossa identidade. Sabe quando tu começa na igreja, que daí tu ainda está naquele processo de conversão, de entendimento da palavra,
Que daí tu vai lá na casa daquele teu parente, daí ele diz, daí pastorzinho tá fazendo isso ainda. Tu não é digno. Tu é crente desse jeito, né? Mas a gente precisa entender o que é crente e o que é cristão. Assim como a pastora falou, crente todo mundo é. Mas cristão, aqueles que seguem Cristo, reconhecem Cristo como Senhor e Salvador, eles estão num processo agora de se limpar, porque muitas vezes a gente se converte lá com os 30, 40, não importa quantos anos, mas tu já teve uma vida até ali, e agora tu tem que ressignificar toda a tua memória e viver de uma forma correta. E muitas vezes quando a gente está num processo a qual a gente está se convertendo de verdade, muitas pessoas vêm te acusar, dizer, não, tu estás ainda errando nisso, tu estás ainda errando naquilo, Deja. Por que, Deja? Mas isso é algo que a gente tem que entender, a nossa identidade em Cristo. Nós fomos feitos novas criaturas no Espírito, mas a nossa alma, ela precisa se tornar nova e se limpar todos os dias. E Jesus aqui, ele combatia o diabo porque ele conhecia da palavra. Ele dizia, mas também está escrito, que não tentarás o teu Deus. Não vou tentar ele. Ele conhecia, por isso que ele rebatia. E a gente conhece da palavra do Senhor. Muitas vezes a gente tem paralisado porque a gente não conhece do que está escrito para nós. Muitas vezes as pessoas têm nos parado com algumas falas, porque a gente não tem entendimento de quem nós somos em Deus. E isso tem nos parado, tem nos paralisado. Contudo, Jesus lhe também... vamos no 8. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte mais alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Ordenou-lhe então Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus amarás, e só ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. O louvor pode subir. Sabe, muitas vezes a gente tem sido seduzido por algumas coisas tão pequenas, e a gente não tem usufruído das bênçãos do Senhor, porque a gente tem cedido a algumas tentações. E essa ceder às tentações, muitas vezes, tem sido por um orgulho, de a gente querer caminhar sozinho, de a gente achar que é autossuficiente, de dizer, não, eu não preciso da ajuda do irmão, não, eu não preciso da ajuda da mulher, não, eu não preciso da ajuda do marido. Sabe, o orgulho é igual um mau hálito. A gente só descobre que tem quando alguém fala. E a gente fica bem chateado. Porque quem tem mau hálito não sabe que tem mau hálito. Mas quando um amigo de verdade vai lá e diz, ô meu irmão, tem uma escovinha de dente ali, um negocinho assim, uma balinha house. E sabe quando o teu orgulho é apontado? Tu já fica todo... Por que foi falar disso? E o melhor lugar é no casamento que isso acontece. Muitas vezes a gente está num orgulhozinho lá que tu não reconhece que é orgulho, mas quando a pessoa vem e aponta o dedo, nossa, aquele orgulho vem para fora com força. Vem com força. E a gente não consegue admitir que isso é orgulho. A gente é igual aquele viciado que diz, não, olha que eu quero largo disso, olha que, não, tranquilo, não tenho orgulho de nada, isso daqui nada a ver. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça nesse momento,
começasse a meditar e trazer a sua memória. Porque tem características de orgulhos, essas são só algumas a qual eu citei. Tem muitas outras. Tem muitas outras, igual vanglória, de a gente buscar a glória que é de Deus para nós, né? Isso acontece muito daí dentro das igrejas mesmo. Porque muitas vezes, quando a gente começa a ministrar, tu tem aquele medo, e daí tu busca Deus e ora e jejua e faz, mas vai passando os anos, daí tu vai se vendo capaz de fazer, daí tu já não busca mais Deus, daí tu diz, mas eu sou bom, nossa, olha o que eu estou fazendo. Isso é uma glória que não é minha nem sua, meu irmão. São só alguns dos pontos cegos de justiça própria também. Muitas vezes a gente aponta muito bem a falha do outro, dá conselhos muito bem, mostrando que a gente tem uma justiça própria e não busca a justiça de Deus. Não busca entender que não é sobre quem está certo ou quem está errado. É quem ama mais, é quem perdoa mais, é quem entende que carece da graça de Deus, da misericórdia dele, do amor dele, que carece de ter um relacionamento com ele para ver quem ele é, para agir como ele agiu, para a gente de fato demonstrar um amor verdadeiro.